Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui no nosso devocional, meditando numa palavra que está em Mateus 13, 45 e 46, que diz que o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. E assim que encontrou uma pérola, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Então Deus está falando aqui sobre escolha. Nós temos que fazer uma escolha. Então, para nós adquirirmos essa pérola, adquirirmos esta presença e poder viver com Deus, nós temos que abandonar o pecado. Deus quer falar conosco no profundo hoje. Porque aqui o reino dos céus, o que é o reino dos céus? É o domínio, é o governo de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa terra, aonde Ele é o primeiro. Não tem como a gente querer cochear em dois pensamentos. A Bíblia diz que nós não podemos agradar um Senhor e desagradar o outro. Nós temos que escolher um. Não tem como querer agradar as duas partes. Ou a gente fica com Jesus, ou a gente fica com o pecado. Então hoje Deus fala para nós que não basta apenas você ir para a igreja, não basta apenas você falar que é cristão. Deus está falando que nós temos que fazer uma escolha. Esse negociante somos nós. E Ele fala, o negociante encontrou a pérola preciosa. E às vezes você já encontrou o seu lugar, você já encontrou o que você quer da tua vida, porém você não tomou ainda a atitude de abandonar tudo para viver com Jesus. Aqui ele está falando que esse negociante, para ele possuir essa pérola preciosa, ele teve que vender tudo o que tinha, para então conseguir comprar essa pérola preciosa. Você pode me perguntar, missionário, mas qual é o valor? Qual é o valor da vida que eu tenho que... Qual é o valor que eu preciso adquirir para eu poder então viver ali integramente com Jesus? O valor é o valor da renúncia. Até que ponto você está disposto a renunciar por Jesus? E a renúncia, ela tem que ser total. Renunciar tudo, renunciar o orgulho, renunciar as práticas das velhas obras, renunciar o conforto, renunciar o comodismo, renunciar o eu. Aqui o reino dos céus é o governo e o domínio, onde Ele é o primeiro. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide. Então Ele está falando para nós escolhermos, porque não podemos achar que o santo e o profano vai conseguir viver junto, porque não vai. Porque para nós poder entrar no céu, não entra vaidade, não entra orgulho, não entra ego, não entra soberba, não entra luxúria, não entra mentira, não entra pecado. Vai entrar você lavado e remido pelo sangue de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus é a porta. E essa porta não vai entrar pessoas que não têm Jesus. Você precisa ter comunhão com Jesus. Então hoje Deus está te mostrando como que é o reino dos céus. Ele é o primeiro. Então você precisa fazer a escolha de abandonar as velhas obras. Por isso que diz que aquele que está com Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Então, as práticas das velhas obras, o pecado, ele tem que passar na tua vida e ficar para trás. E você tem que começar uma vida nova, aonde o pecado não faz parte, aonde a mentira não faz parte, aonde as coisas que levam você a pecar não pode fazer parte, porque agora você é uma nova criatura, lavada e remida pelo sangue de Jesus. E então quando você abandona essa vida de pecado, você está então o quê? Adquirindo valor para poder então comprar essa pérola preciosa. Porque o valor é a renúncia. E Deus quer perguntar para você nessa manhã, até que ponto você está disposta ou disposto a abandonar
essa vida de pecado, abandonar tudo que o inimigo te propõe, porque o inimigo ele propõe para a gente o tempo todo. Eu quero dizer para você que muitas pessoas acham que o pecado vai vir de uma forma a qual você vai ficar com medo e vai se afastar. Pois eu quero dizer para você que o pecado ele vem sutilmente. O pecado, irmão, é bom. O pecado o corpo gosta, é prazeroso. O pecado te traz um contentamento momentâneo, aonde você pensa que aquilo lá é um êxtase que você não consegue abandonar. O pecado vem numa bandeja te seduzindo. Assim como começou lá no Éden com a Eva. O pecado veio através de um fruto bonito, suculento, que trouxe sagacidade, ou seja, trouxe ali uma vontade de possuí-lo. Então o pecado não vai vir de uma maneira que você vai ter medo. Presta atenção como que o pecado está se manifestando na tua vida. De repente o nada a ver é o pecado. De repente uma pessoa que te convida para ir num certo local, aonde não tem nada a ver e parece muito bom, muito gostoso, vai trazer para você uma tranquilidade momentânea, vai trazer para você uma paz, um descanso. Não, eu vou lá para relaxar e descansar um pouco. Pois é o fruto proibido. Está trazendo sagacidade para você. É dessa maneira que o pecado vem. E hoje Deus está te convidando a ser aqui o negociante. Ele está te trazendo agora para você esse papel de negociante, aonde para você adquirir essa pérola preciosa, que é a sua eternidade, a sua vida com Jesus, você vai ter que fazer a tua escolha. Abandonar tudo e então fazer parte do reino de Deus. Aonde esse reino de Deus te garante paz, te garante saúde, te garante uma alegria eterna, não é momentânea. Por que tanta gente, às vezes, na hora de usar droga, meus amados irmãos, eu já tive casos na minha família. Para a glória de Deus, isso já caiu por terra. Mas a droga, ela traz ali um momento de prazer. Um momento onde você acha que está tudo resolvido. Porém, quando passa o efeito, aquela pessoa entra numa depressão profunda. Ela entra num patamar de culpa. E o corpo pede mais. Isso é o pecado te dominando. Você vira escravo. Assim também é com o adultério. Assim também é com a bebida. Assim também é com a mentira. A pessoa que mente, ela entra num ciclo vicioso. Ela não para de mentir, ela mente o tempo todo. Então hoje Deus quer mostrar para nós que nós temos que fazer uma escolha. Abandonar o pecado. E eu quero dizer para você que a mudança, porque isso é uma mudança, é um processo de mudança, vai te gerar um desconforto. Gera desconforto. E a renúncia gera medo. Gera insegurança. Você vai ter medo e insegurança. Pois eu posso te garantir que esse processo vai valer a pena. Vai valer a pena. Então, não tenha medo de viver esse processo da renúncia. Renuncie, diga não para o pecado. Não para esses prazeres momentâneos. Não para esse fruto proibido. E vem para Jesus. Vem fazer parte do reino de Deus, aonde Ele te traz um contentamento que o mundo não vai te trazer. É algo que Ele te dá e Ele não te tira. Você vai conseguir ter essa presença todo momento que você invocar o nome dEle. Ali Ele vai estar. A palavra de Deus fala que até debaixo da sepultura, debaixo das águas, ali a presença dEle vai estar. E Ele está te prometendo cuidar de você. Então faça parte do reino de Deus. Não fique de fora. E pegue a visão. O pecado não vem de uma maneira que te assusta. Pelo contrário, ele vem para te seduzir de uma maneira que te traga sagacidade. E você vai olhar, e você vai desejar o pecado. Porque o pecado é bom. Só que ele te leva para o inferno. E o reino de Deus te leva de volta para casa. De volta para os braços do teu Pai. Aquele que te criou e te chama de filho.
Amém? Eu te cubro com o sangue de Jesus. E eu coloco sobre você a armadura de Deus. E eu declaro que você é mais do que vencedora e vencedor, para viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus, amém.